Capítulo 1. A ascensão do Império Inca e a visão de Machu Picchu. Nos vales e montanhas dos Andes, no coração do que hoje conhecemos como Peru, floresceu uma civilização misteriosa e avançada, o Império Inca. Muito antes da chegada dos europeus, os Incas haviam construído um dos maiores impérios da América, que se estendia do atual Equador até o Chile. No centro de tudo isso estava Cusco, a cidade sagrada e capital do império, vista como o umbigo do mundo pelos Incas. A história de Machu Picchu começa quando um governante visionário surge em Cusco, Pachacútec Yupanqui. Pachacútec, cujo nome significa transformador da terra, não era um governante comum. Segundo as lendas, ele teve uma visão divina que o inspirou a expandir seu império e construir monumentos que conectariam o mundo físico ao espiritual. Ele acreditava que a sua missão era fazer algo grandioso que honrasse as divindades incas e sua relação com a natureza. Mas ele não queria apenas um monumento qualquer. Ele desejava algo único, algo que resistisse ao tempo e às forças do mundo natural. Depois de inúmeras expedições, um ponto alto e remoto nas montanhas dos Andes foi identificado como um local perfeito para essa nova cidade. O local oferecia não apenas uma vista panorâmica impressionante, mas também uma conexão quase mística com as montanhas ao redor, que os Incas consideravam sagradas. E assim, com uma combinação de inspiração divina e ambição imperial, Pachacútec ordenou a construção de Machu Picchu. Curiosidades. Segundo historiadores, Pachacútec era tanto um líder militar quanto um administrador e visionário. Sua figura se destaca por ter feito do Império Inca o que ele foi. O sítio escolhido para Machu Picchu era estratégico e sagrado, pois estava rodeado por montanhas que tinham um significado espiritual profundo. Essas montanhas eram vistas como apus, ou espíritos protetores, e Machu Picchu foi construída para alinhar-se perfeitamente com essas montanhas. A construção começou com uma equipe de arquitetos e trabalhadores altamente treinados que subiram as montanhas levando materiais. A logística por si só já era desafiadora, pois os Incas não possuíam cavalos ou animais de carga. Tudo era feito manualmente. Acredita-se que a construção de Machu Picchu foi feita em várias etapas, com um trabalho meticuloso e cuidadoso para garantir que o solo, os cortes das pedras e o alinhamento dos edifícios fossem absolutamente perfeitos. Mas o mais impressionante é que Machu Picchu foi construída sem o uso de argamassa. Cada pedra foi cortada com precisão e encaixada de maneira tão justa que nem mesmo uma lâmina de faca caberia entre elas. Esse método, conhecido como pedra seca, não só mostrava o domínio técnico dos Incas, mas também ajudava a cidade a resistir aos frequentes terremotos da região. Esse sistema de construção, hoje em dia, ainda é um mistério para os engenheiros, pois as construções modernas geralmente não têm a mesma durabilidade sem argamassa. O primeiro edifício concluído foi o Templo do Sol, uma estrutura circular que se destacava e simbolizava a importância do Deus Sol, Inti, na cultura inca. Esse templo possuía uma janela alinhada de forma que, nos solstícios, a luz do sol entrava e iluminava o altar, criando um espetáculo divino e encantador. Essa precisão no alinhamento era comum nas construções incas, pois eles viam a arquitetura como uma extensão de sua religiosidade e conexão com o cosmos. Machu Picchu foi tomando forma aos poucos, com templos, praças e áreas residenciais. Era uma obra grandiosa, mas ainda mantida em segredo, longe dos olhos da maioria das pessoas, sendo reservada apenas para a elite inca e para os sacerdotes. Assim, o sonho de Pachacútec começava a se concretizar, e Machu Picchu se tornava não apenas um símbolo de poder, mas também um local sagrado e misterioso, protegido e escondido entre as montanhas. Capítulo 2. A construção milagrosa e o mistério da engenharia inca. Imagine o som das ferramentas rústicas batendo em pedras maciças nas alturas dos Andes. Eram trabalhadores incas, guiados por engenheiros e arquitetos talentosos, que aos poucos erguiam Machu Picchu em meio às montanhas. Esse não foi um feito qualquer. Cada pedra era cuidadosamente esculpida e encaixada sem o uso de argamassa, uma técnica chamada ashlar, onde as pedras se ajustavam de maneira tão precisa que nem mesmo uma lâmina conseguia penetrar entre elas. Muitos se perguntam como isso era possível. A lenda diz que os Incas possuíam um conhecimento secreto, passado de geração em geração, que os permitia manusear as pedras com habilidade incomum. Alguns até acreditam que eles poderiam ter usado algum tipo de técnica de amolecimento das pedras, uma teoria que nunca foi comprovada, mas que intriga arqueólogos e pesquisadores. Outro aspecto fascinante é a disposição das estruturas. Machu Picchu foi projetada em diferentes setores, templos, praças, áreas residenciais e terraços agrícolas, que se encaixam como partes de um quebra-cabeça gigante. A organização refletia tanto a funcionalidade quanto a espiritualidade.
O Templo do Sol, por exemplo, está estrategicamente posicionado para capturar a luz do sol nascente em datas específicas, um alinhamento que não é coincidência, mas sim um tributo ao Deus Inti. O sistema de irrigação é outro mistério. Nas encostas íngremes das montanhas, os incas projetaram um sistema de canais que trazia a água de uma nascente até a cidade. A água era distribuída através de fontes e reservatórios, garantindo que Machu Picchu se sustentasse em meio ao isolamento. Esse sistema de irrigação não só supria as necessidades básicas da população, mas também protegia as encostas contra a erosão, mostrando o profundo entendimento que os incas tinham da engenharia e da geografia locais. História adicional. Conta-se que o próprio Pachacútec, o imperador inca, subiu pessoalmente as montanhas para supervisionar o andamento da construção. Ele queria garantir que a cidade fosse digna dos deuses. Dizem que, em um momento especial, ao observar o Templo do Sol capturando a luz da manhã, Pachacútec declarou que Machu Picchu era um presente dos céus, um lugar que unia o mundo espiritual ao mundo humano. Conforme os trabalhadores e artesãos concluíam suas tarefas, Machu Picchu ia tomando forma, transformando-se não só em uma maravilha arquitetônica, mas em um símbolo de devoção e habilidade. A cada pedra colocada, Machu Picchu se tornava uma fortaleza e um santuário, um lugar onde a alma dos incas podia se conectar com o cosmos e os espíritos dos seus ancestrais. Capítulo 3. Os mistérios das plantas e a conexão com a natureza. Imagine Machu Picchu, não apenas como um lugar de pedras e templos, mas como um verdadeiro paraíso natural. Cercada por uma flora exuberante, essa cidade antiga abrigava um conhecimento secreto sobre as plantas, suas propriedades e o poder medicinal que os incas acreditavam ter. Machu Picchu era um lugar onde a medicina e a espiritualidade estavam profundamente interligadas. Os incas tinham uma relação especial com a natureza. Eles acreditavam que cada planta possuía uma alma e que, ao utilizá-la, era preciso honrar esse espírito. A folha de coca, por exemplo, era usada não só como uma fonte de energia para os trabalhadores que escalavam as montanhas, mas também em rituais religiosos. Era uma oferenda aos deuses, uma maneira de fortalecer a conexão entre o humano e o divino. Entre as muitas plantas cultivadas nos terraços de Machu Picchu, estavam as plantas medicinais. Os incas conheciam o poder das ervas e flores para tratar doenças e aliviar dores, um conhecimento que continua vivo nas comunidades indígenas dos Andes até hoje. Esse saber passava de geração em geração, com rituais específicos e cânticos de agradecimento a Pachamama, a Mãe Terra. Essas práticas mostram que Machu Picchu não era apenas uma cidade para habitação, mas também um centro de aprendizado e cura. Os incas acreditavam que os deuses enviavam as plantas para curar as doenças dos homens, por isso, usavam apenas o necessário, respeitando o equilíbrio natural. Esse respeito à natureza era uma das marcas dos incas e algo que intrigava os primeiros exploradores que chegaram a Machu Picchu. Eles não encontraram apenas uma cidade, mas sim um verdadeiro laboratório de medicina natural, que desafiava as práticas ocidentais da época. Curiosidade: há histórias que afirmam que Machu Picchu era visitada por curandeiros e xamãs de outras partes do império. Eles vinham aprender e trocar saberes com os curandeiros locais. Dizem que havia um ponto específico na cidade onde se realizavam rituais de cura durante as noites de lua cheia, quando, segundo a crença inca, a energia da lua intensificava o poder das plantas e da água. Por tudo isso, a cidade era um local de reverência a Pachamama e aos seres que ela alimentava. Machu Picchu era um espaço sagrado, onde cada folha, cada flor e cada montanha tinha um propósito e um papel a desempenhar na vida dos incas. Capítulo 4. Os terraços agrícolas e a sabedoria inca. Os terraços agrícolas de Machu Picchu são um dos aspectos mais impressionantes da cidade e, até hoje, fascinam estudiosos e turistas. Imagine enormes escadarias de terra e pedra, que descem suavemente pela encosta das montanhas. Esses terraços não eram apenas belas construções, eles eram um segredo para alimentar a população e sustentar a vida em um ambiente hostil e de difícil acesso. Os incas desenvolveram um sistema agrícola avançado, que permitia o cultivo em altitudes elevadas, onde o clima e o solo eram desafiadores. Cada terraço tinha um propósito específico e era feito com camadas de pedra, areia e terra fértil, para garantir a drenagem adequada. Isso evitava que as chuvas pesadas saturassem o solo e causassem deslizamentos, protegendo a colheita. Esses terraços eram divididos em diferentes áreas de cultivo, onde se plantavam variedades de batatas, milho, quinoa e outras plantas nativas. A altitude e o clima de Machu Picchu permitiam experimentar novas formas de cultivo, como uma espécie de laboratório agrícola ao ar livre. Estudos indicam que a diversidade de plantas nos terraços de Machu Picchu era muito maior do que a média encontrada em outras partes do império.
Isso fazia da cidade uma espécie de centro de inovação agrícola, onde os incas podiam testar novas culturas e métodos de plantio. Curiosidade: durante as escavações no século XX, arqueólogos encontraram sementes e restos de alimentos nos terraços. Isso indicava que Machu Picchu não era completamente autossuficiente em alimentos, mas recebia parte de seus suprimentos de outras regiões. Isso cria uma imagem intrigante de Machu Picchu como uma cidade conectada ao Império Inca, recebendo mercadorias por meio de estradas e rotas comerciais de longa distância. Os terraços também tinham valor espiritual. Segundo a tradição Inca, a agricultura não era apenas uma atividade prática, mas também um ato sagrado. Eles acreditavam que, ao cultivar a terra, estavam em comunhão com Pachamama, a deusa da terra, que lhes provia tudo. Cada plantio era acompanhado de cerimônias e oferendas, agradecendo pela colheita e pedindo proteção para o próximo ciclo. Outra função surpreendente dos terraços era o controle climático. Devido à sua estrutura, eles absorviam o calor do sol durante o dia e liberavam esse calor à noite, criando um microclima que protegia as plantas das temperaturas extremas das montanhas. Esse processo era crucial para garantir a sobrevivência das plantações e refletia o conhecimento avançado dos Incas sobre os ciclos da natureza. História adicional: conta-se que Pachacútec, o grande imperador Inca, visitou Machu Picchu para supervisionar o trabalho nos terraços. Ele acreditava que Machu Picchu deveria ser um exemplo de harmonia entre o homem e a natureza. Dizem que, ao ver os terraços finalmente prontos, Pachacútec teria agradecido aos deuses pela sabedoria concedida ao seu povo. Ele acreditava que Machu Picchu era a prova viva de que os Incas poderiam prosperar mesmo nos lugares mais desafiadores. Cada pedra colocada nos terraços, cada planta cultivada, e cada colheita realizada era uma homenagem ao conhecimento que os Incas acreditavam ter recebido diretamente dos deuses. E assim, Machu Picchu prosperava, não só como uma cidade de pedra, mas como um centro de sabedoria agrícola, espiritualidade e comunhão com a natureza. Capítulo 5: O Templo do Sol e os alinhamentos astronômicos. Entre os muitos edifícios sagrados de Machu Picchu, o Templo do Sol se destaca como uma das construções mais misteriosas e impressionantes. Este templo, construído com pedras meticulosamente encaixadas, era dedicado ao deus Sol, Inti, um dos mais importantes do panteão Inca. Os Incas acreditavam que o Sol era a fonte de toda a vida, e o Templo do Sol, estrategicamente posicionado, foi projetado para honrar essa divindade de forma grandiosa. O Templo do Sol apresenta um dos alinhamentos astronômicos mais sofisticados da antiga civilização Inca. A cada solstício de inverno, que ocorre em junho no hemisfério sul, o primeiro raio de sol atravessa uma abertura na parede do templo e ilumina diretamente uma pedra central. Esse fenômeno fascinante demonstrava o conhecimento dos Incas sobre astronomia e a relação íntima que mantinham com os ciclos da natureza. Para eles, o solstício de inverno marcava o fim de uma colheita e o início de um novo ciclo, sendo um momento de celebração e de rituais. Os sacerdotes incas realizavam cerimônias especiais no Templo do Sol durante esses períodos astronômicos, acreditando que, ao honrar o sol nos momentos certos, garantiam a prosperidade da cidade e a abundância das colheitas. Eles ofereciam folhas de coca, bebidas e até mesmo sacrifícios de animais, como lhamas, para mostrar devoção e respeito ao Deus Sol. Esse templo, portanto, era um local sagrado, reservado apenas para os sacerdotes e a nobreza, pois apenas eles tinham o direito de interceder junto aos deuses. Curiosidade: na cultura inca, cada estrutura de pedra tinha um propósito. Segundo as lendas, essas pedras tinham vida. As pedras do Templo do Sol eram tratadas como objetos sagrados, e disse que os incas acreditavam que cada uma delas era escolhida pelo próprio Inti. Os arqueólogos que estudaram o templo afirmam que, em dias de sol, o calor das pedras parece ser mais intenso ali do que em qualquer outro lugar do santuário, como se o próprio sol abençoasse aquele espaço. Além do Templo do Sol, Machu Picchu possuía outros alinhamentos e observatórios astronômicos, como a Intihuatana, uma pedra esculpida que funcionava como um relógio solar. Ela marcava o tempo e era usada para prever as mudanças sazonais, ajudando na agricultura e nas cerimônias religiosas. Esse conhecimento astronômico avançado dos incas lhes permitia viver em harmonia com a natureza, orientando-se pelo movimento dos astros. História adicional: há relatos de que, quando os espanhóis invadiram o Império Inca, algumas comunidades nas montanhas levaram consigo objetos sagrados de ouro do Templo do Sol para escondê-los. Embora os conquistadores nunca tenham chegado a Machu Picchu, o conhecimento sobre o templo e sua cerimônia chegou a outras regiões do Império, protegendo os mistérios do templo e do Deus Sol. O Templo do Sol, então, é mais do que uma estrutura física.
é uma representação simbólica do poder e da espiritualidade dos Incas, conectando o homem aos céus e trazendo luz e vida para a cidade sagrada. Essa conexão com os deuses, especialmente com o Inti, era o que dava sentido à existência de Machu Picchu e a tornava um local de profunda reverência. Capítulo 6. A vida cotidiana em Machu Picchu. Apesar de seu status como um local sagrado e possivelmente reservado para a nobreza, Machu Picchu também era um lugar onde se desenvolvia a vida cotidiana dos Incas. A cidade era autossuficiente, e seus habitantes possuíam uma organização complexa, com funções bem definidas para cada membro da comunidade. As tarefas diárias incluíam agricultura, tecelagem, cerâmica e, claro, a construção e manutenção dos edifícios de pedra. As moradias em Machu Picchu eram simples, mas bem planejadas. Construídas com pedras cuidadosamente trabalhadas, essas habitações eram feitas para suportar os ventos e as chuvas intensas das montanhas. As famílias dividiam os espaços e seguiam rotinas muito ligadas aos ciclos naturais. Ao amanhecer, grupos de agricultores subiam para os terraços agrícolas para plantar e colher. Já os artesãos passavam o dia criando peças de cerâmica e tecidos decorados com símbolos sagrados, que eram utilizados tanto no comércio quanto nas cerimônias religiosas. Além disso, a vida social em Machu Picchu era centrada na reciprocidade e na colaboração. Todos contribuíam para o bem da comunidade, e essa união era fundamental para sobreviver nas montanhas. Festas e celebrações também faziam parte da rotina e eram oportunidades para reforçar os laços comunitários, homenagear os deuses e pedir bênçãos para a colheita e a saúde. Curiosidade: uma descoberta interessante é que foram encontradas ferramentas de pedra e restos de materiais usados para a construção de casas e templos. Os arqueólogos acreditam que, periodicamente, os moradores faziam reparos e melhorias em suas habitações, mostrando o zelo com que cuidavam de Machu Picchu. Isso revela a engenhosidade e o cuidado dos Incas em manter a cidade em perfeitas condições. O cotidiano dos habitantes de Machu Picchu, com suas rotinas e cerimônias, mostra que a cidade não era apenas um local de espiritualidade e estudos, mas também um lar. Esse aspecto humano de Machu Picchu, muitas vezes esquecido, é essencial para entender como essa civilização conseguia viver em um lugar tão remoto, com uma comunidade que funcionava como uma grande família. Capítulo 7. A redescoberta por Hiram Bingham e as primeiras escavações. A história moderna de Machu Picchu começa em 1911, quando o explorador e professor Hiram Bingham, da Universidade de Yale, decide iniciar uma expedição ao Peru em busca de uma cidade perdida dos Incas. Influenciado por lendas e escritos antigos, Bingham sonhava encontrar Vilcabamba, o último refúgio dos Incas que resistiram aos colonizadores espanhóis. Ele já havia explorado algumas áreas do Peru, mas ainda não havia encontrado nada que correspondesse às histórias de uma cidade majestosa. Bingham chegou a Cusco, onde começou a ouvir relatos sobre ruínas misteriosas no alto das montanhas. Guiado por camponeses locais, ele atravessou trilhas sinuosas, rios e vales até finalmente avistar, pela primeira vez, as estruturas cobertas pela vegetação. Naquele momento, ele mal podia imaginar a magnitude da sua descoberta. Bingham acreditou que estava diante da lendária Vilcabamba, mas, mais tarde, pesquisadores perceberam que Machu Picchu tinha uma história e um propósito diferentes. Depois de retornar aos Estados Unidos, Bingham conseguiu o apoio da Universidade de Yale e da National Geographic para realizar novas expedições e escavações em Machu Picchu. Ele trouxe uma equipe de arqueólogos, engenheiros e fotógrafos para estudar e documentar as ruínas. Esse trabalho de escavação revelou a complexidade da cidade, incluindo templos, terraços agrícolas, canais de irrigação e áreas residenciais. Curiosidade: durante essas escavações, Bingham encontrou objetos sagrados e utensílios de cerâmica, muitos dos quais foram levados para os Estados Unidos. Esse ato gerou uma controvérsia duradoura, e apenas em 2011, 100 anos depois da descoberta, muitos desses artefatos foram devolvidos ao Peru. As descobertas de Hiram Bingham foram um marco, mas sua contribuição para Machu Picchu também trouxe consigo um fardo: o debate sobre o direito de posse dos objetos e a responsabilidade pela preservação do local. Bingham introduziu Machu Picchu ao mundo, mas ele também lançou questões sobre a exploração de sítios arqueológicos e o respeito à herança cultural dos povos indígenas. Capítulo 8. Mistérios e lendas de Machu Picchu. Machu Picchu é cercada de lendas e mistérios que encantam e intrigam visitantes de todo o mundo. Um dos maiores mistérios é o propósito exato da cidade. Embora muitos estudiosos concordem que Machu Picchu era um local sagrado, há várias teorias sobre sua função específica. Alguns acreditam que era um centro de estudos astronômicos, onde os sacerdotes observavam as estrelas e planejavam os ciclos agrícolas.
Outros sugerem que era um local de retiro espiritual para a elite inca, um refúgio onde a nobreza buscava conexão com os deuses. Existem também histórias de tesouros escondidos em seus templos e cavernas. Dizem que, na época da invasão espanhola, os incas esconderam objetos valiosos em Machu Picchu para evitar que fossem saqueados. Exploradores modernos e caçadores de tesouros já tentaram encontrar essas riquezas, mas até hoje nada foi encontrado. A lenda de tesouros perdidos continua a alimentar a imaginação de aventureiros. Outra lenda intrigante é a dos guardas espirituais de Machu Picchu. Os incas acreditavam que, após a morte, seus ancestrais se transformavam em guardiões espirituais, protegendo locais sagrados como Machu Picchu. Alguns visitantes relatam sentir uma presença misteriosa enquanto caminham pelas ruínas, especialmente ao entardecer, quando a cidade fica envolta em silêncio e sombra. Há relatos de pessoas que afirmam ter visto sombras, ouvido sussurros e até sentido uma energia especial nos templos. Curiosidade: Machu Picchu foi projetada de forma estratégica para estar escondida no alto das montanhas, o que dificultava o acesso de invasores. Os incas sabiam que a cidade deveria ser protegida e, por isso, criaram um sistema de trilhas secretas e vias disfarçadas. Esse conhecimento só reforça a teoria de que Machu Picchu tinha um propósito especial, reservado a poucos. Esses mistérios e lendas transformaram Machu Picchu em um lugar de fascínio que vai além do que é visível. É um espaço onde a história e o sobrenatural se encontram, desafiando o visitante a imaginar o que realmente aconteceu lá há séculos. Capítulo 9. Machu Picchu hoje e seu legado duradouro. Atualmente, Machu Picchu é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e atrai milhões de visitantes todos os anos. Mas seu valor vai além da beleza ou da história. Machu Picchu representa o legado e a resistência de uma cultura que enfrentou grandes desafios e que ainda mantém viva sua herança. Para o povo peruano e para o mundo, Machu Picchu é um símbolo da engenhosidade, espiritualidade e respeito pela natureza dos incas. Ao longo dos anos, o governo peruano tem implementado medidas para preservar Machu Picchu. Com o aumento do turismo, a necessidade de proteger as ruínas se tornou uma prioridade. O limite diário de visitantes foi estabelecido, e há trilhas designadas para evitar o desgaste das construções. Organizações internacionais também contribuem para monitorar e conservar o sítio, assegurando que ele possa ser apreciado pelas futuras gerações. Machu Picchu também é um importante símbolo de identidade para os povos indígenas do Peru. Ela representa a conexão com as tradições e com a terra, e muitos veem a cidade como um lugar de renovação espiritual e reflexão. Hoje, Machu Picchu é mais do que um ponto turístico, é uma lembrança viva de uma civilização que prosperou com valores de harmonia e respeito pela natureza e pela comunidade. Curiosidade: em 2020, durante a pandemia, Machu Picchu ficou fechada ao público pela primeira vez em décadas. Quando finalmente reabriu, foi realizada uma cerimônia tradicional de agradecimento aos espíritos guardiões da cidade. Esse evento, carregado de simbolismo, reforçou a conexão espiritual de Machu Picchu com o povo peruano e marcou um novo começo para a cidade sagrada. Ao observar as ruínas e a majestade de Machu Picchu, somos lembrados da engenhosidade e espiritualidade dos incas. Cada pedra e cada templo contam uma história de devoção e de respeito pelo mundo natural. Machu Picchu é mais do que uma cidade. É um legado eterno que continua a inspirar e a fascinar pessoas ao redor do mundo, mantendo viva a herança de uma civilização que deixou uma marca indelével na história. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários quais as próximas histórias quer saber e compartilhe esse vídeo com quem gosta de mistérios e histórias.